Muito bem, sejam bem-vindos ao canal CN Física Dias. Professor, para mais uma aula de física e hoje, aplicações das leis de Newton, exatamente. Deixe seu like, compartilhe essas aulas com os seus amigos. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Então vamos agora para a vinheta e logo em seguida a nossa aula. Então vamos agora aqui para a aula de aplicações das leis de Newton, exatamente, forças atuantes. Então vamos compreender um pouco sobre essas forças, tá certo? Então, primeiramente, nós temos aqui o que são forças atuantes. Que são exatamente essas forças. Então, primeiro, vamos aqui destacar que são forças exercidas em um corpo devido a uma ação e reação. Então, a terceira lei de Newton, ela aplica que toda ação de uma força vai ter automaticamente a reação de outra força. Então, é importante destacarmos que as forças atuantes que nós vamos mencionar estão ligadas à ação e reação, ok? Então, vamos aqui primeiro diferenciar que força atuante é diferente de força resultante. Como assim, professor? A força resultante é uma força que substitui as forças atuantes. Exatamente. Então vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, para que você compreenda melhor essa questão. Então nós temos aqui, como exemplo, a força F1 e a força F2 que estão atuando neste corpo. Então observe que, independente aqui, essas forças tendo a mesma intensidade e sentidos opostos, elas estão se anulando. Então, esse corpo aqui está de acordo com a primeira lei de Newton, ou seja, ou em repouso ou em MRU. Professor. Então, nesse caso, a força resultante é nula. Então, nós temos que, para a física, a resultante é o que faz a diferença para saber se estamos na primeira lei ou na segunda lei de Newton, ok? Vamos aqui destacar então que o módulo dessas duas forças são exatamente iguais, para que a força resultante seja nula, tendo sentidos opostos. Vamos aqui para o próximo tópico. Olha só, observe o exemplo 2. Professor, nós temos agora 3 forças atuantes, exatamente, mas observe que continua a F1 anulando com a F2, e a resultante ficou apenas a F3. Então, nós estamos no caso agora da segunda lei de Newton. Ou o movimento pode estar acelerado, ou o movimento pode estar retardando, certo? Então, observe aqui, que nesse caso, pessoal, nós temos como destaque que a força resultante substitui as atuantes. Então, devemos sempre observar essa sequência, observar se existe resultante ou não, de acordo com as atuantes. Então, elas são fundamentais para descobrirmos se estamos de acordo com a primeira lei de Newton ou com a segunda lei de Newton, tá certo? Então, vamos agora observar que se a força resultante for diferente de zero, nós temos o caso da segunda lei de Newton. Agora, quais são as classes de forças atuantes? Quais são as principais forças atuantes? Então, vamos aqui primeiro destacar, nós temos que as classes são ou de contato ou de campo. Como assim, professor? Então, observe aqui, forças de contato são interações entre forças com duas superfícies em contato. Então, é preciso que as superfícies estejam em contato. Agora, observe aí pela imagem, a maçã que está em contato com a mesa. Nós vamos perceber aqui que existe uma força de contato importante nesse momento aqui, que é a força normal, certo? Depois, observe esse caso aqui dessa pessoa levantando essa caixa. Então, ele está exercendo uma força de contato na caixa. Então, observe que existe uma interação entre as superfícies. Vamos agora para a próxima classificação de forças.
Nós temos agora as chamadas forças de campo. Professor, o que seria exatamente uma força de campo? Então, são interações entre campos com forças à distância. Então, quando dois campos interagem, nós temos as chamadas forças à distância. É importante destacarmos os principais exemplos. Campo gravitacional, interação entre duas massas interagindo, seus campos interagindo. Campo elétrico, interação entre campos elétricos, devido a ter cargas elétricas. E o campo magnético, interação entre campos, devido o campo magnético do ímã, por exemplo, ou de uma carga em movimento. Então é importante entender que para existir essas forças de campo, tem que haver interação entre campos. Então aqui nós temos aí os exemplos, a força gravitacional, que ela é uma força de campo, devido à interação entre os dois campos. Nós temos a força elétrica, que é devido à interação entre dois campos. E nós temos, por último, a questão da força magnética, devido à interação de dois campos magnéticos. Certo? Vamos agora para o próximo tópico. Então, agora, quais são as principais forças atuantes? Professor, vamos aqui destacar a nossa primeira, uma força motora. Exatamente. O que é uma força motora, professor? É uma força que vai, de alguma forma, ter como uma aplicação em um objeto para gerar um movimento desse objeto. Então, geralmente na física, nós destacamos uma força motora, uma força qualquer, empurrando, por exemplo, uma caixa, um objeto, para que ele possa se movimentar, tá bom? E aí nós temos agora a segunda, que é a força-peso ou gravitacional, força normal de compressão ou apoio, bom? Força de tração ou tensão, força elástica e a força de atrito. Então essas são as principais forças atuantes da dinâmica. Importante destacarmos que existem outras forças atuantes, sim, mas aqui nós estamos destacando apenas as da dinâmica, ok? Então vamos agora compreender um detalhe importante. Olha, quando formos representar as forças atuantes, é porque geralmente nós não temos uma força atuante. Vamos aqui destacar um grande detalhe. Na física, geralmente nós temos um diagrama de forças. Como assim, professor? Ou seja, nós temos um sistema de forças atuantes em um objeto. Então, por isso é importante nós aprendermos como representar essas forças atuantes. E aí, para isso, nós precisamos seguir um padrão, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aqui, que um diagrama de forças é quando nós temos um sistema de várias forças atuantes. Então, geralmente, nós vamos ter uma regra para essa resolução. Então, como seria esta regra, professor? Olha só. Então, primeiramente, nós vamos inserir o referencial, que é um referencial paralelo, representado pelo x, referencial x, e um perpendicular, que é o y à superfície. E aí, nesse referencial, nós vamos representar as forças atuantes do corpo, certo? Então, ou no referencial x, ou no referencial y. Professor, e se alguma força estiver fora desse referencial? Aí nós vamos ter que usar a decomposição da força, ok? Então, é importante destacarmos que essa decomposição é feita porque está fora do nosso sistema de referência. E aí, por fim, vamos verificar se existe ou não força resultante no eixo x ou no eixo y. Vamos agora observar nos exemplos. Então, primeiramente, nós vamos fazer aqui o nosso primeiro exemplo, que é o exemplo 1. Professor, esse exemplo 1, vamos observar como é que nós, primeiramente, vamos usar a regra representando o referencial, colocando as forças atuantes e verificando se tem ou não força resultante, certo? Então, vamos aqui observar o nosso primeiro exemplo. Nós temos aqui uma caixa que está sobre uma superfície. Então, primeiramente, nós vamos ter que colocar o referencial. Y, que é perpendicular à superfície, e x, paralelo à superfície. E agora, nós vamos aqui observar se esse plano, essa superfície,
ela ficar inclinada, o referencial também inclina juntamente com ela. Ah, professor, exatamente. Observe aqui, ó, y e x continua no mesmo padrão, perpendicular à superfície e paralelo à superfície. Então é importante você inserir esse sistema de referencial e sempre atribuir as forças nesses referenciais, as forças atuantes. Ah, exatamente. Então, se você colocar esse sistema e tiver alguma força fora desse sistema, você tem que decompô-la em uma x e outra y. Essa é a regra para que você tenha a regra geral da dinâmica das forças atuantes. Vamos agora para o segundo exemplo. Então, o segundo exemplo, vamos aqui para o primeiro passo, representar o referencial, vamos aqui representar, e agora nós vamos representar as forças atuantes. Então, aqui como exemplo, nós temos a força F1, que está no eixo Y, e a força F2, que está no eixo também Y. Observe que não há força no eixo X. Então, nós vamos agora para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo, professor? Verificar se tem ou não força resultante no eixo Y ou no eixo X. Observe aqui, ó, que o passo 3 vamos começar no eixo X. Professor, no eixo X, você está observando que eles têm a mesma intensidade, o mesmo tamanho do vetor, então eles estão se anulando, por isso estão em equilíbrio. Também no eixo Y não existe força, professor. Não existe força, então estão em equilíbrio. Então observa aqui, ó, que nos dois eixos está o bloquinho em equilíbrio. Então significa dizer que esse sistema está ou em repouso ou em MRU. Ah, professor, exatamente. Então você que já compreendeu que primeiro coloca o sistema de referência e depois atribuir as forças devido a uma ação-reação, que são as forças atuantes. E por fim verifica se existe ou não força resultante. Se existir, está na segunda lei. Se não existir, está na primeira lei de Newton. Vamos aqui então para a observação do exemplo 2. Observa agora aqui que o objeto está inclinado. Professor, o objeto está inclinado. E aí nós vamos agora, primeiro, representar o referencial. Então, o referencial x paralelo à superfície, o referencial y perpendicular à superfície, e agora o que nós vamos colocar aqui como exemplo de forças atuantes. Depois você vai observar quem são essas forças atuantes na nossa próxima aula, tá bom? Olha só, nós temos aqui uma primeiro que está no eixo y, a F1, nós temos agora outra que está fora do referencial, que é a F2, e nós temos um grande detalhe aqui. Como F1 está fora do nosso referencial, então vamos aqui decompor a força F2. Exatamente. Ah, professor, então a F2 agora, que era ela chamada só F2, agora vamos tirá-la e vamos colocar F2Y e F2X. Isso. Então, não importa mais para nós a F2, apenas as suas componentes. Então, o que você observou agora? Que, como esse objeto não está subindo e nem descendo na direção aqui do eixo Y, então nós podemos observar que no eixo X existe uma força resultante, que é a força F2x. Então, nós aplicamos a segunda lei de Newton. Exatamente. Então, ela é a resultante, a F2x, mas no eixo Y, como esse objeto não está nem subindo e nem atravessando a superfície, então a força resultante é zero, ou seja, as forças estão se equilibrando em módulo. Exatamente. Certo? Então, sempre é esse passo a passo para que você resolva as questões com as forças atuantes em um sistema de várias forças atuantes, ou chamado diagrama de força. Ok? Então é importante que você entenda essa regra para a resolução, para que você possa resolver as questões que aplicam as três leis de Newton. Certo? Então, essa foi a nossa aula. Te vejo na próxima aula.
Um forte abraço.